Boa tarde para vocês de casa. Está começando o programa Hora do Esporte aqui na TV Câmara de São José dos Campos, pelos canais 12.3 da TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet, em câmarasjc.sp.gov.br e também no YouTube, no @TV Câmara SJC. Eu, Bruno Castilho, vou com você até às 3 horas da tarde com muitas informações do esporte aqui de São José dos Campos. E quem me acompanha nesse programa é o nosso coroinha, o devoto de São Judas Tadeu, João Delfino. Boa tarde, João. Eu dei uma olhadinha pro TP e só li o coroinha devoto de São Judas Tadeu, eu tive que segurar aqui. Sou devoto de São João Paulo II, Brunão. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Hora do Esporte desta quarta-feira. Prazer estar aqui com você novamente. E eu gosto do som longuinho, porque eu perco muitas coisas. Então, dá 3 pulinhos, né? Exatamente. Aí eu já peço, já dou 10 pulinhos para ele me ajudar. Por que o São Judas Tadeu? Eu citei um santo aleatório. Fiz um sorteio e peguei aleatoriamente. Além do nosso coroinha Joãozinho, quem vai fazer o programa comigo também é o Luiz Fernando, que leva as informações para a comunidade surda de São José dos Campos. Eu vou dar o soquinho com o Luiz Fernando. Nossa, agora eu errei muito o soquinho, mas tudo bem. Aí, acertei. Luiz Fernando, bom programa pra gente. Começando o Hora do Esporte, então, falando sobre o São José Basquetebol, porque a águia do basquete está voando dentro das quadras, com o perdão do trocadilho. Na última segunda-feira, os comandados do técnico Regis Marrelli entraram em quadra e fizeram mais uma vítima. E a vítima da vez foi o Corinthians. Quem conta os detalhes da partida é o nosso repórter Paulo Ricardo, com imagens do William Almeida. Dá o play, Matheus. Embalado por 4 vitórias consecutivas, o São José Basquetebol queria fechar a série de jogos em território joseense com chave de ouro. O adversário do outro lado era o Corinthians, que buscava reencontrar o caminho das vitórias dentro da competição. Mas quando a bola subiu, foram os donos da casa que começaram melhor, pontuando na primeira bola do jogo com Douglas dos Santos. O Corinthians respondeu na bola de 3 do Manfred e a partida ficou equilibrada. O timão apostava nos arremessos de média e longa distância, mas os joseenses respondiam na sequência com Leal. Adiel entrou no jogo e a bola do perímetro começou a cair também para o lado da Águia. E nesse contra-ataque, faltando 6 segundos, Carbonari deu números finais a um primeiro quarto movimentado. São José 28, Corinthians 26. No segundo período, as equipes voltaram a trocar pontos. Boiú começou mostrando serviço e acertou de 3. Mas Thornton respondeu na mesma moeda. O jogo ficava lá e cá, e o Corinthians tentava aproveitar os contra-ataques. Neste lance, Douglas dos Santos se recuperou bem e fez um tocaço. O lance deu moral para o São José, que nas mãos de Carbonari e Vieta abriu vantagem para 9 pontos. E os donos da casa foram para o intervalo vencendo por 48-39. No intervalo, a torcida presente na Arena Farmaconde conseguiu comemorar o bicampeonato brasileiro conquistado pelas meninas do Sub-23 do basquete feminino e também o título do Paulista do Sub-20 masculino. Na volta dos 2 times para o terceiro período, os visitantes iniciaram comandando as ações ofensivas com Vitão e Thornton, diminuindo a diferença no placar para 51-50 e obrigando Regis Marrelli a parar o jogo. A pausa funcionou e o São José reagiu nesta enterrada de Douglas dos Santos e 2 bolas de 3 seguidas de Vieta e Carbonari. Os times passaram a trocar bolas do perímetro, mas o São José levou a melhor e terminou o terceiro quarto vencendo por 73-64. O último e derradeiro quarto foi marcado pela tensão. O Corinthians seguiu apostando as fichas nos arremessos de 3 com Thornton para fazer a desvantagem no placar diminuir. Mas foi quando apareceu a dupla Carbonari e Leal para manter os donos da casa na liderança do placar.
O Corinthians até tentou uma nova reação, mas a vitória ficou para o São José, 83-78. O Corinthians é um time que tem muito aproveitamento de 3 pontos, a gente tentou inibir, eles no final conseguiram encaixar um jogo ali, mas a gente foi firme na defesa e no ataque também para segurar esse placar. Eles chutaram 40 bolas de 3 e 20 de 2, quer dizer, é um time que tem muito chute de 3 pontos, é um time muito difícil. A gente conseguiu marcar relativamente bem, oscilamos um pouquinho no terceiro e quarto, um pouquinho, mas conseguimos uma vitória que é o mais importante. O São José Basquetebol aproveitou muito bem a sequência de jogos dentro de casa. De 6 partidas disputadas, 5 vitórias foram conquistadas. Agora, o desafio é manter o bom rendimento longe dos seus domínios, para continuar subindo na tabela de classificação. Eu espero que a gente continue apresentando esse basquete, bom basquete, essa intensidade, porque eu acho que quem entende melhor é a intensidade, a velocidade. O time está jogando muito rápido e é muito difícil marcar um time assim. Espero que continue para a gente buscar pelo menos uma vitória fora de casa aí desses 2 jogos aí, para a gente continuar subindo. Eu acho que com essa vitória de hoje a gente começa a afastar um pouquinho daquele grupo lá de baixo, né? Mas ainda estamos bem distante ainda das principais equipes. Tá aí a vitória do São José, festa, né? Festa para as meninas do Sub-23 campeãs, festa para os meninos campeões do Sub-20 e festa do São José adulto também, vencendo o Corinthians. A gente tem a tabela, a classificação do campeonato. E aí o São José, com a vitória, a gente falava do São José subir na tabela, vir para a primeira página, aí ó, conseguiu. Agora o São José é o 10º colocado na tabela de classificação, 46,2% de aproveitamento. E aí, pode virar a página só para a gente ver o restante? O Corinthians, se eu não me engano, estava aqui entre 12º, 11º, caiu um pouquinho, dava em 11º, obrigado, Beth. Caiu um pouquinho agora o Corinthians, então importante também para sair, para fugir dessas últimas colocações aqui o São José, também brigando pela parte de cima da tabela, quer dizer, briga pela parte de cima não, porque a parte de cima já tem Minas, Flamengo, enfim, já tem os donos lá, mas pelo menos consegue aí, né, ficar entre os 10 primeiros, depois de um começo muito ruim de NBB, né? É verdade, Brunão. Vitória muito importante para o São José, jogando contra o Corinthians, que é uma equipe ali que tem um nível de basquete parecido com o do São José, sempre fazem jogos bem disputados. E o São José venceu mais uma 5ª consecutiva. Parece que o técnico Regis Marrelli vai retomando a confiança desse time, que, como a gente sempre bate aqui na tecla, né? Fez um paulista até melhor do que se esperava, muito por conta da garra do time, né? O nível do São José tem um bom nível de basquete, mas a garra se sobressaía. Parece que a gente está voltando nesse momento de ter mais vontade até do que técnica. Grande vitória e o São José embalou. Daqui a pouco já chega ali mais ou menos no mesma quantidade de derrotas e vitórias, e aí é mirar a parte de cima, pelo menos, para tentar uma classificação direta. É isso. O próximo jogo do São José, como o Paulo bem disse, né, teve essa sequência em casa que aproveitou bem, e a próxima partida é contra o Unifacisa, jogando na Paraíba. Aí, ó, na tela, na sexta-feira, 7h30 da noite, contra o Unifacisa. Boa sorte aí pro pessoal do São José Unifacisa, que está na parte de baixo da tabela também. Quem sabe o São José não consegue mais uma vitória. E, para fechar o bloco, ainda falando de basquete, mas agora o feminino, porque o time sub-18 do São José foi derrotado na primeira partida da final do Campeonato Paulista da categoria. Ontem, as joseenses acabaram perdendo aí para o Catanduva por 57-65 em uma partida realizada no ginásio da ADC INPE. A partida número 2 da série acontece nesse domingo, às 6 da tarde, no ginásio Anuar Pachá, em Catanduva. Caso o São José vença a segunda partida, o jogo 3 de desempate acontece no dia seguinte, na segunda-feira, às 11 da manhã, também no ginásio Anuar Pachá, em Catanduva. A gente, João, trouxe aqui o Sub-23, o Sub-20 feminino, né? Agora o Sub-18 também chegando às finais. A base do São José movimentada, né?
mas contra o Catanduva aí no Sub-18 não levou a melhor sorte no primeiro jogo. A base realmente do São José vem tendo grandes resultados, tem até o Sub-15, né, recentemente também campeão brasileiro. Catanduva também tem uma boa estrutura da base também do basquete feminino, já foi algoz do São José em outras categorias. Fica complicado, né, tem que vencer os 2 jogos fora de casa para conseguir o título, mas o jogo foi apertado, quem sabe, né, se forçar um terceiro já chega para a terceira partida com mais moral, porque venceu fora de casa, chega mais nivelado, mas São José vai ter jogo duro contra o Catanduva. Pois é, boa sorte para as meninas do São José. Na segunda-feira a gente traz todos os detalhes do que aconteceu no final de semana. Esperamos uma vitória do São José para forçar esse terceiro jogo. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo. Já já a gente volta com mais informações no Hora do Esporte. Voltamos com o segundo bloco do Hora do Esporte para falar de Campeonato Paulista da Série A2, porque saiu a tabela básica do campeonato de 2025 e olha, grandes emoções estão por vir para os torcedores, não só de São José, mas também do Vale do Paraíba todo. Para começar, né, o São José estreia, tem a estreia programada, melhor dizendo, para acontecer na quarta-feira, dia 15 de janeiro. O jogo é contra o Grêmio Prudente fora de casa. O fato curioso é que o time de Presidente Prudente é um velho conhecido do São José pelos confrontos decisivos na Série A3 de 2023 e lá também estão o técnico Sérgio Guedes, além do zagueiro Caio César e do atacante Léo Santos, é isso? Léo Santos. Léo Santos também, que acertou esse ano a ida para o Grêmio Prudente e jogou no São José esse ano. E o Clássico do Vale acontece já na segunda rodada, no dia 19 de janeiro. O São José tem 8 partidas em casa como mandante e 7 como visitantes. Vamos ver como é que ficou a tabela? Primeiro, a primeira rodada, como que ficou? Ó. Linense contra o Juventus em Lins, Votuporanguense e Ferroviária em Votuporanga, Capivariano e Santo André em Santo André, Taubaté e Portuguesa Santista em Taubaté, aí sim, Grêmio Prudente e São José, Oeste e 15 de Piracicaba, não sei onde que o Oeste vai mandar jogos este ano. Deve ser Barueri, não sei. Primavera em Indaiatuba contra o São Bento Sorocaba e Rio Claro em Rio Claro contra o Ituano. Joãozinho, vamos mudar, antes de ouvir o Joãozinho aqui, ó. Todos os jogos do São José, então no dia 15, na quarta-feira, contra o Grêmio Prudente fora, aí volta e já tem aqui o Clássico do Vale em São José dos Campos, no Martins Pereira esse ano. São José e Taubaté, depois sai para pegar o Rio Claro, depois tem 2 jogos seguidos em casa contra Primavera e Linense, sai pegar Ituano, Votuporanguense, enfim, aí tem toda a tabela e a última rodada é no dia 8 de março contra o Oeste, enfrentando o Oeste em casa no Martins Pereira, João. É interessante, Brunão, que você falou sobre essa tabela ser a tabela base, né? Porque são apenas realmente as datas base, né, para acontecer o jogo. Por exemplo, dia 15, quarta-feira, é a data de estreia da Série A2, mas o time, de repente, que optar por jogar na quinta, ele pode escolher, sendo assim. O Clássico do Vale, marcado para o dia 19, que é um domingo. Se o São José escolher, ele pode jogar no sábado, no dia 18. Acredito que o São José deva escolher jogar no domingo, porque vai ter a sua maior viagem logo na estreia, né? Que é contra o Grêmio Prudente, lá em Presidente Prudente, é realmente muito longe. Mas o São José tem todos os times, na verdade, da Série A2, tem até o dia 9 para passar para a federação o horário de preparação, de preferência, na verdade, dos seus jogos. Tem muitas questões também com TV e tudo mais. Interessante a estreia ser contra o Sérgio Guedes. Agora de dezembro. Oi? Ou 9 de dezembro? 9 de dezembro, tá. 9 de dezembro, verdade. Interessante a estreia contra o Sérgio Guedes, com os jogadores que já passaram por aqui também. E o Clássico do Vale na segunda rodada, na minha opinião, é um pouco ruim, porque tem aquela expectativa da estreia e tudo mais, e depois tem a expectativa para o Clássico. Você já mata uma expectativa que logo no começo já é o Clássico, já tem aquele nervosismo da estreia, vai ter o nervosismo do Clássico. Eu acho que até por um produto da federação, que é o único Clássico de verdade que tem na Série A2, é São José e Taubaté. Poderia ter jogado um pouco mais para frente para ter aquela ansiedade pré-clássico, não foi o que aconteceu, mas tá aí, agora a gente já conhece a tabela da Série A2. E é muito engraçado que a gente conversava até na redação, né, João? Porque os times, eles vão se conhecer ou a partir da quinta rodada, acredito eu, que os times vão começar a ter uma base, né, do que vai ser, enfim, o campeonato, se quem vai lutar para a parte de cima da tabela, quem vai lutar pela parte de baixo, enfim. E nessa segunda rodada está todo mundo ainda meio que se conhecendo, né? Então,
acredito eu que o São José está com uma preparação melhor que o Taubaté começou agora, iniciou agora, atrasado, bem atrasado, e o São José começou já em novembro. Então, mas mesmo assim, eu acho que os dois times vão entrar meio que igualados. Sim. E ainda depende dessa primeira rodada, né? Que o São José pega um Grêmio Prudente que vem forte, que tem uma boa estrutura e vem forte do ano passado para cá, está montando um time muito bom. E o Taubaté joga em casa, né? Então, pode ser que o Taubaté vença e o São José não, e aí a pressão aumente, no caso, para o São José, né? É verdade, Brunão. Eu não quero criar um cenário pessimista, mas o São José estrear lá em Presidente Prudente e não vencer o Grêmio Prudente é um tanto quanto normal. E depois joga o clássico aqui em São José dos Campos, o primeiro jogo em casa. A gente fica numa incógnita com a questão da torcida. Será que vai lotar porque é clássico, porque é estreia? Será que a galera não vai? Enfim, fato é que é um jogo que muda a moral, muda o cenário para os dois times. Se o São José começa o campeonato com uma vitória contra o Taubaté, é o melhor cenário do mundo. Se começa com uma derrota, pode até melhorar ao longo do campeonato, mas que começa mais embaixo, começa. O clássico muda a moral do time. Vide esse ano. São José estava ganhando de todo mundo até jogar contra o Taubaté. O jogo do Taubaté mudou a história do campeonato para o São José. Pode ser que aconteça isso de novo, só que agora o jogo é bem mais cedo e acho, mais uma vez batendo em cima dessa tecla do produto, a federação poderia valorizar esse jogo para um pouquinho mais para frente, para todo mundo aguardar o Clássico do Vale. E tem uma outra coisa também, rapidinho, antes de fechar esse assunto, é que você falou da questão da pressão e tal, muita gente não conhece o trabalho do Moacir Júnior, né? Então, exatamente. Pode ser que se, por exemplo, perde a primeira e empata a segunda contra o Taubaté, já fala, putz, e esse cara aí, quem que é, né? Porque começa uma pressão a mais. Tem aquela questão, né, Brunão? Muita gente até fala, o importante é ganhar do Taubaté, assim como o Taubaté fala, o importante é ganhar do São José, né? É um campeonato à parte. É um campeonato à parte. E aí, de repente, esse jogo logo de cara vai elevar muito a moral de quem vencer. O empate a gente fica com aquele gosto de, sabe, lá na 11ª rodada. Esse ano foi na 10ª rodada. A gente já sabia a situação do São José e já sabia a situação do Taubaté. A gente vai chegar muito no escuro. Pode ser que o São José perca para o Taubaté, empate com o Taubaté e depois se classifique em primeiro lugar. Mas aí fica aquela questão. Quando pegou o Taubaté, pegou numa fase muito inicial do campeonato. E mais uma vez falando disso da valorização. Acho que a federação não valorizou o tamanho do espetáculo que poderia ter sido criado em cima de São José e Taubaté. Ok, a gente vai aguardar aí para ver como os dois times vão chegar nesse Clássico do Vale no dia 19 de janeiro. Ainda falando sobre a Águia do Vale, porque tem uma novidade no elenco, mas na verdade não é nem tão novidade assim, que é o lateral direito Léo Pereira, que retornou de um período de empréstimo do Paysandu, vindo do Paysandu, né, onde ele disputou a Série B do Campeonato Brasileiro este ano. O atleta chegou para a Copa Paulista em São José em 2023 e soma 31 jogos com a camisa da Águia. Ele já chegou e já está treinando com o elenco aí que está se preparando para a Série A2. Léo Pereira fez uma boa Série A2. Na Série D, o São José sentiu um pouco da falta dele, né, com o Victor Guilherme, que não correspondeu muito bem. E parece ser um homem de confiança do Moacir. Ele trabalhou com o Moacir no 13 da Paraíba, na Aparecidense e também na Portuguesa. Vem para o 4º clube diferente, que vai trabalhar com o Moacir Júnior. Então ele volta, não foi tão aproveitado no Paysandu. Provavelmente chega com status para ser o titular da lateral direita do São José. Bacana. Tendo mais notícias do São José nessa Série A2, até finalzinho de dezembro a gente traz aqui no Hora do Esporte. Mudando um pouquinho de assunto agora, falando de vôlei, porque o São José foi até Goiânia para enfrentar o Goiás e saiu de lá com um sonoro 3-0 contra. As parciais foram 25-23, 25-16 e 25-19. Com o resultado, o Goiás subiu um pouquinho na tabela e o São José se manteve na 7ª colocação. A próxima partida dos joseenses acontece no domingo contra o Blumenau, na Farmaconde Arena, às 6 da tarde. A gente tem a tabelinha aqui aí, ó. Essa é a rodada, né? A 8ª rodada. Começou com SESI Bauru perdendo para Guarulhos em casa 3-2. Esse 3-0 sonoro do Goiás contra o São José. E também o Praia Clube vencendo fora de casa o Suzano. A rodada completa hoje com Cruzeiro e Goiânia, Blumenau e Minas, Blumenau próximo adversário do São José, e Campinas e Joinville. A gente vai ver a classificação rapidinho. Aí, ó, o São José se mantém na 7ª colocação, o Goiás, que estava na 11ª colocação, com a vitória subiu uma posição, e o São José está aí brigando para ficar nessa 8ª posição, mas
tem que tomar cuidado com o próprio Blumenau. Inclusive, a próxima rodada do São José vai ser um confronto direto. É verdade, Brunão. Apesar do jogo ter sido fora de casa, não era jogo para o São José perder, né? Ainda mais 3-0 com o segundo e terceiro set com um placar mais baixo. O São José aparentemente não deu muito trabalho para o Goiás e agora vem para mais um confronto direto contra o Blumenau. Tem que começar a embalar uma sequência melhor de vitórias do São José, aproveitar bons momentos. Pois é, então, reforçando, próxima rodada, domingo, a gente vai falar na sexta-feira mais sobre esse jogo, mas domingo contra o Blumenau, São José e Blumenau na Farmaconde Arena. A gente tem o nosso segundo intervalo, nossa segunda pausa. Já a gente volta com mais informações de futsal. Não saia daí. O bloco do Hora do Esporte para falar sobre futsal, porque o time sub-20 do São José foi até Sorocaba para a segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, você lembra que os sorocabanos venceram por 5-3. E na última segunda-feira, o São José foi atropelado pelo Sorocaba e perdeu por 8-1. Pode rolar os gols aí enquanto eu vou falando isso. Obrigado. E foi a segunda vez seguida, que os joseenses foram derrotados pelo Sorocaba em mata-mata. Isso porque no ano passado o Sorocaba venceu o São José na final do Paulista, o São José acabou ficando com o vice-campeonato e o Sorocaba sendo campeão. Ô, João, foi 8-1, mas esses 3 primeiros gols aconteceram no intervalo de 1 minuto. Então o São José tomou um gol, aí saiu com a bola, perdeu a bola, gol. Aí depois de novo saiu com a bola, perdeu a bola, gol. E o primeiro tempo fechou em 5-0 para o Sorocaba. E aí depois o São José colocou o goleiro Linhas, a gente vai ver, todos os gols, quase todos os gols foram erros de vacilos mesmo do São José, tanto aqui quanto em Sorocaba. Aí com o goleiro Linha 6-1, agora vai fazer o São José 6-1, e aí depois com o goleiro Linha resignado, já o São José tomou mais um gol, e aí goleiro Linha perdeu a bola, 8. Então foi isso. São José, muito aquém do que apresentou no campeonato todo, né, principalmente nas quartas de final também, foi amassado pelo Sorocaba em Sorocaba. Aí é para acabar com a moral, né, Brunão? Porque logo no primeiro minuto, você levar, em um intervalo de 1 minuto, você levar 3 gols, acabar o primeiro tempo, 5-0, sabendo que você já perdeu a ida, fica muito complicado a situação para o São José Futsal. E também a gente tem que levar em consideração que é muito difícil jogar contra o Sorocaba em qualquer categoria que seja, seja na Liga Nacional, no Campeonato Paulista, seja na LNF Talentos. No Campeonato Paulista Sub-20 também não foi diferente, então um amasso realmente do Sorocaba. A gente parabeniza pela campanha do São José, não dá para falar muito, não dá para parabenizar sobre o jogo, porque realmente 8-1 uma goleada, tem essas nuances aí de ter sido tudo tão rápido, mas o São José tentou, né? Acabou tendo que se expor e aí acabou levando a goleada. Apesar da goleada e apesar dos erros que aconteceram na primeira partida e na segunda, dá para dizer que o São José caiu de pé, de certa forma, perdeu para uma grande equipe, né? Os comandados aí do Rafael Lima, o Rafael Carioca. Então, o São José aí, agora erguer a cabeça, próximo ano tem mais competição, tem Talentos LNF, tem Campeonato Paulista, quem sabe aí o São José chega de novo nos playoffs da Talentos LNF e quase na final, né? Esse ano beliscou a final, não chegou, mas o ano passado chegou na final, foi vice, enfim, resultados bons que essa garotada está mostrando também para subir para o time adulto, né, do São José. O time do São José que tem um bom time adulto. E tem muitos jogadores, o Biel, por exemplo, que é titular no time adulto, ele treina com o Sub-20, né? Ele subiu recentemente do Sub-20 para o adulto. Então, e o Gabriel Oliveira olha bastante, o Pichu olha bastante esse time do Sub-20, até porque até o ano passado ele era técnico do Sub-20, né? Então, e o Rafael Lima, que é técnico do Sub-20, também faz parte da comissão do adulto. Então, eles estão todos interligados ali, conversam bastante sobre esse time, né, do São José. São bem integrados, né? Muito por conta dessa questão do Rafael ser auxiliar do Pichu. Pichu até ano passado ter sido técnico do Sub-20, tem bastante integração. O Pichu aproveitou muitos, principalmente do Campeonato Paulista, muitos jogadores do Sub-20, e é o que você falou, caiu de pé. A gente olha o placar e realmente acha um placar
placar muito grande, porque realmente foi, mas analisando toda a campanha, até pelo fato que o São José precisava vencer o Sorocaba lá em Sorocaba, tinha que tentar fazer alguma coisa diferente e não deu certo. O poder de fogo do Sorocaba é muito bom, merecidamente eles avançaram e estão na final do Campeonato Paulista com muitos méritos. Eu vou até pegar para dar jus aos que eu esqueci de colocar no roteiro, mas eu vou tentar pegar aqui o nome dos jogadores que fizeram os gols do Sorocaba. Então vamos lá, os gols foram do Gustavinho 2 vezes, Toninho, Caio Marinho 2 vezes, Raul, Luiz Antonioli e Daniel. E o gol do São José foi marcado pelo, vou buscar aqui rapidinho, foi marcado pelo Bote, o número 57 do São José, o gol de honra. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, aliás, não tanto de assunto, porque a gente vai falar de futsal, mas com uma notícia triste, porque o supervisor do São José Futsal, Thiago Murad Brandão, faleceu na tarde de ontem. Ele estava internado com um quadro de pneumonia. O Thiago faria 36 anos no dia 20 de janeiro e era filho do presidente do São José Futsal, Roberto Rocha Brandão, o Montanha. Com isso, a primeira partida do São José, da final do Campeonato Paulista, entre Sorocaba e São José, que aconteceria ontem na Arena Sorocaba, essa partida acabou sendo cancelada e ainda não temos uma nova data, nem para a primeira partida, não sei se também a segunda partida, por causa disso, vai ser adiada ou vai mudar a data. A gente foi pego de surpresa, com essa notícia, Joãozinho, do falecimento do filho do Montanha, né? Realmente é bem triste, ele que recebeu várias manifestações de carinho, muita gente aqui da cidade, principalmente envolvida com o esporte, com o São José Futsal, lamentou a morte do Thiago, ele que era tido como o braço direito do pai dele, o Montanha, presidente do São José Futsal, estava presente no dia a dia e nada mais que obrigação, mas também muito admirável a federação realmente suspender o jogo, porque com certeza os atletas não estariam em condições, um jogo tão importante como esse, e a gente deseja força para toda a família, lamenta a perda, e agora eu tenho certeza que, não que isso seja o importante agora, mas quando o São José entrar em quadra para essa final, com certeza eles vão jogar pelo Thiago também, Brunão. Exatamente, a gente, como disse o João, a gente aqui do Hora do Esporte, da equipe do Hora do Esporte, abraça todo o time do São José, abraça o Montanha também por essa fatalidade, essa perda, e toda a família aí do Thiago nesse momento difícil. Com essa notícia de hoje, a gente termina o Hora do Esporte. Agradecemos você aí em casa pela paciência, pela atenção e pela audiência. Sexta-feira a gente volta com mais informações no Hora do Esporte.